Olá, alunos e limite, aqui professor Pedro Lúcio, diretamente dos nossos estúdios para mais uma videoaula. E o tema continua sendo primeira lei de Ohm. Vamos retomar o que vimos na aula passada, ok? Então, o assunto da aula de hoje, primeira lei de Ohm e potência elétrica. Lembrando, relembrando a primeira lei de Ohm. Aqui temos um circuito, uma bateria ou uma pilha que fornece uma tensão 1, um resistor. Essas faixinhas do resistor, pessoal, são para indicar o seu valor. Cada cor tem uma representação, tem um valor, tem um significado. Vimos que a corrente é oposta ao do movimento dos elétrons. O sentido convencional da corrente elétrica é saindo do polo positivo, indo para o polo negativo, ok? Como que esses três parâmetros se relacionam? U, R e I. Pela primeira lei de Ohm, U igual a RI. Lembrando que I é a intensidade da corrente elétrica, é o módulo da carga, tá certo? Senão a corrente elétrica vai ficar negativa. Foi uma dúvida da aula passada. O estudante não observou que aqui é módulo de ΔQ sobre ΔT, ok? A unidade Coulomb por segundo, que é ampere. Relembrando também, pessoal, que qualquer quantidade de carga é o número inteiro de vezes a carga do elétron, certo? E é igual a N vezes E sobre ΔT. A carga elementar, qual que é o valor mesmo? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, mas vem sempre dado, sem se preocupar, ok? Então aí, o resistor, pessoal, ele pode ser ômico ou não ômico. Se o resistor é ômico, a resistência é constante, ou seja, a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. Nós já vimos que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta que passa pela origem. E a tangente do ângulo aqui, U em função de I, dá o coeficiente angular, que é exatamente o R, que é a tangente de alfa. Muito cuidado, que às vezes, em vez de U em função de I, vem I em função de U. Aí a tangente é desse outro ângulo aqui, hein, pessoal? Cuidado, observe os eixos. E quando o resistor é não ômico, como é que fica? Ora, o gráfico é qualquer coisa, qualquer curva, menos uma reta, por exemplo essa. E como é que eu acho a resistência num determinado ponto? Quero achar a resistência para essa corrente e para essa tensão. Usa a primeira lei de Ohm. Certo? A primeira lei de Ohm não vale só para resistor ômico. Vale para resistores ômicos e não ômicos. Só que para o ômico, qualquer ponto, qualquer par que você pegue, dá certo, dá o mesmo valor. Para não ômico, a resistência é variável. Em cada ponto, você vai ter que fazer a tangente da origem até aquele ponto. U dividido por I, do mesmo jeito. Tangente de alfa. Também foi uma dúvida da aula passada. Como calcular a resistência quando o resistor é não ômico? Primeira lei de Ohm, ok? Vale para os dois casos. Beleza? E a potência? Vamos lá então. Potência elétrica dissipada. Vimos que potência é tensão vezes corrente, da aula passada também. U vezes I. Como U é igual a RI, P vai ser RI vezes I, que vai dar RI quadrado, pessoal. Ou então eu posso substituir outra expressão. I é U sobre R. Então vamos trocar o I agora. Trocamos o U, agora vamos trocar o I. P é U quadrado sobre R. Muito cuidado com essas duas expressões. A potência elétrica dissipada, efeito Joule, é a energia elétrica transformada em térmica, que vai aquecer o resistor,
e fazer a lâmpada de filamento brilhar. É um resistor a lâmpada de filamento, ok? Agora, cuidado, eu estou dizendo com essas duas expressões. Qual esquenta mais? A maior resistência ou a menor resistência? O resistor de maior resistência ou de menor? Não sei. Por quê? Porque depende. Se dois resistores são ultrapassados, percorridos pela mesma corrente, a maior resistência esquenta mais. Se os dois resistores estão submetidos à mesma tensão, o de maior resistência esquenta menos. Então, cuidado, quando o exercício confrontar dois resistores, duas lâmpadas, perguntando qual esquenta mais, qual lâmpada brilha mais, olhe, primeiro, eles estão sob mesma corrente ou sob mesma tensão. Muito cuidado, ok? Então vamos aos exercícios. Primeiro, atualmente há um número cada vez maior de equipamentos elétricos portáteis, e isto tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de carga. Faltou um R aqui, hein, pessoal? Ixi, olha, deu caca, para não falar outra coisa. Não foi erro meu, é erro do material, tá? Peguei direto de lá. Menor volume, menor peso, maior quantidade de ciclos e menor tempo de recarga. Aqui tá certo. Entre duas qualidades, entre outras qualidades. Outro exemplo de desenvolvimento com vistas a recargas rápidas é o protótipo de uma bateria de íon lítio com estrutura tridimensional. Considere que uma bateria inicialmente descarregada é carregada com uma corrente média de 3,2 A até atingir sua carga máxima, que é de 0,8 Ah. Qual o tempo para carregar a bateria? Vamos lá? Aqui estão as alternativas. Perceba que a carga não está em coulombs, está em ampere-hora. Quando o exercício é de ampere-hora, o que eu faço? Vou usar o kit, lembra do kit? Q é I vezes T, ou delta Q é o I médio vezes delta T. Ele quer o tempo de carga, delta Q sobre I médio. Como ele quer o tempo, tá certo? Vamos achar em horas e depois converter. Então, ampere-hora e ampere. Então é 0,8 ampere-hora dividido por 3,2 ampere. Corta o ampere, só fica a hora. 0,8 por 3,2, 8 sobre 32, 1/4 de hora. E quanto é 1/4 de hora, pessoal? 15 minutos. Onde está isso? Na resposta C, ok? Simplesinho, olha o kit. Carga, corrente, tempo, kit. 2. Aceleradores de partículas são ambientes onde partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento, como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, o CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes informações para compreender seu funcionamento. Os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3.000 pacotes, que constituem o feixe acelerador. São 3.000 pacotes. Esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de 30 km de comprimento. É o espaço percorrido a cada volta. Cada pacote contém aproximadamente 10 elevado a 11 prótons, que se deslocam com velocidade próximas à da luz. A cada próton, a carga do próton é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É a carga elementar. E a velocidade da luz é igual a 3 vezes 10 a oitava metros segundo a menos 1. Nessas condições, o feixe do CERN equivale a uma corrente elétrica em ampere da ordem de grandeza de
Aí estão as opções para nós. Vamos lá, o jeito é combinar todas essas expressões. Corrente, velocidade, distância, como fica isso? Vamos lá? A corrente é a carga que passa pelo tempo. Como ele está falando no número de elétrons, N vezes E sobre ΔT. E a velocidade é o espaço pelo tempo, certo? Então, se eu dividir uma expressão pela outra, I sobre V, eu vou, olha aí o tempo, né, pessoal? Aqui, cadê minha canetinha aqui? Pegar minha canetinha, ó, o ΔT eu corto, certo? Passo esse V para o segundo membro aqui, ó, olha o V aqui, ó, certo? E vai ficar como? Vai ficar N vezes E vezes V sobre ΔS. Agora é só trocar valores, pessoal. Então, ó, confrontou várias grandezas, equaciona uma, equaciona outra, divide uma pela outra e você simplifica a expressão, certo? É só trocar valores. N são 3 vezes 10 a oitava, que é a velocidade, 3 vezes 10 a terceira, 3.000, a carga elementar e 30 quilômetros, né, pessoal? Tem que passar para metro aqui. 3 vezes 10 a quarta. Isso dá 4,8 vezes 10 a menos 1 ampere. 0,48, né, pessoal? 0,48 é mais perto do que? 10 elevado a 0 é 1, né? Mais perto de 10 elevado a 0 ampere. 1 ampere entre as alternativas que nos deram. Então, 10 elevado a 0. Vamos lá? Virando a tela. Terceiro, 1 kWh é a energia consumida por um aparelho de 1000 watts funcionando durante 1 hora. Considere uma torneira elétrica com potência de 2000 watts. Supondo que o preço de 1 kWh de energia elétrica seja 20 centavos de real, qual o gasto mensal da torneira funcionando meia hora por dia? Ele nem pediu para considerar um mês igual a 30 dias, mas já fica convencionado isso, né, pessoal? O examinador nem sempre falou mensal, 30 dias, ok? Vamos ao item A. Veja que é um exercício de quilowatt-hora, pessoal. Como que eu procedo? Ora, se o exercício é de quilowatt-hora, eu tenho que usar a potência em quilowatt e o tempo em hora. Olha lá, ΔE, P vezes ΔT. Potência em quilowatts, ele deu 2000 watts. Joguei para quilowatts. Meia hora por dia, 30 dias, meio vezes 30, dá 30 kWh. Você quer calcular o gasto com energia? É só multiplicar, né, pessoal? 2 centavos, 20 centavos por kWh, certo? Vai ficar como? 30 vezes 0,2, tá? Que é R$6, ok? Qual a energia em joules consumida pela torneira em 1 minuto? Agora ele quer em joules, pessoal. Quando é quilowatt-hora, quilowatt e hora. Quando é joules, watt e segundo. Olha o detalhe, tá? Certo? Exercício de quilowatt-hora. Potência em quilowatt, tempo em hora. Exercício envolvendo potência, ele quer energia em joules. Aí eu uso watt e segundo. Então, 2000 vezes 60, o que dá 120.000 joules. Ok? Virando a tela. Quarto, um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, fez as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Aí estão as alternativas para nós. Bom, pessoal,
qual é o jeito correto de ligar a lâmpada? Eu peguei aqui um circuito, olha, mais livre para você, né? Então, olha lá, ó, o polo positivo e o polo negativo. Tanto faz você ligar aqui, né? Mas tem que ser um na rosca e um no pino. Você pode trocar, colocar o verde aqui embaixo no pino e o rosa na rosca. Mas para que a lâmpada funcione corretamente, um polo deve estar ligado na rosca e outro polo deve estar ligado aqui na base, no pino. Certo? Observou? Então vejamos aqui, olha. A primeira lâmpada nesse arranjo acende? Acende. Por quê? Porque o pino está encostado no polo positivo e o fio está ligando a rosca ao negativo. Então essa primeira aqui, ela funciona, ok. E esse segundo, pessoal, vai funcionar? Vamos ver? O que aconteceu? Bem, o pino está ligado no polo negativo, mas a rosca aqui está ligada na carcaça da pilha, pessoal. Não está ligado no polo, ó. Não encostou aqui. Não vai funcionar essa lâmpada. Então a lâmpada 2 não funciona. Certo? Vejamos a outra lâmpada. A 3, bonitinho, pessoal, ó. O pino encostado no polo positivo e um fio ligando a rosca ao polo negativo. Então o 3, a lâmpada também acende, porque está de acordo com as especificações para a lâmpada acender. Vamos ver esse caso 4, pessoal. Eita, esse estudante também sem base. Ele não prestou atenção na aula, não? Certo? Olha aí, ele ligou o pino no corpo, certo? Da pilha, não vai acender. Esse 4 não acende, certo? Ligou no corpo, na carcaça da pilha aqui, não vai acender, né? Olha esse aqui também, pessoal, olha aí, ó. Ele ligou o fio no bojo da lâmpada. Eita, aí não vai acender também, pessoal. Então o 4 e o 5 não funcionam. Será que o 6 funciona? Não. Por quê? Porque ele encostou a rosca no polo positivo e o fio, tá? Também na rosca. Os dois estão ligados aqui na rosca, pessoal. Não pode. Tem que ser um no pino e um na rosca. Então, o 6 também não funciona. O 7, como é que está o 7? Vamos ver o 7? Acompanhe o 7º comigo aqui, ó. Aqui ele ligou o polo negativo no pino. Encostou a rosca no polo positivo. Então tá bonitinho, ó. A rosca encostada no polo positivo e o pino ligado no polo negativo. Então aqui também funciona, pessoal. Então vão funcionar o 1, o 3 e o 7, pessoal. Onde é que está isso? Aqui, ó, na alternativa D, certo? 1, 3 e 7 são os arranjos onde a lâmpada acende, ok? Fixou, então? Prestar atenção aqui. Um na rosca e um no pino, para que a lâmpada acenda corretamente. Para que a lâmpada acenda, né? Ok? Podemos virar a página? Vamos lá. 5. A indústria eletrônica busca produzir e aperfeiçoar dispositivos com propriedades elétricas adequadas para as mais diversas aplicações. O gráfico a seguir ilustra o comportamento elétrico de 3 dispositivos eletrônicos, quando submetidos a uma tensão de operação V entre seus terminais, de modo que por eles circula uma corrente I, em vez de chamar de U,
ele chamou de V, é a diferença de potencial. Vamos às alternativas e analisar cada uma delas. São 3 dispositivos aqui, né? D1, D2 e D3. Leamos. Com base na figura, assinale a alternativa correta. O dispositivo D1 é não ômico. D1 é esse. Opa, pera aí, é ômico sim. O gráfico é uma reta que passa pela origem, certo? Então, o dispositivo é ômico. Então, A está errada. O dispositivo D2 é ômico. D2 é esse aqui, pessoal. Que ômico? Não, não é ômico não. Dá uma curva aqui, ó. Certo? Não é ômico não. Não é ômico não. Na faixa de menos 20 a mais 20. De jeito nenhum. E sua resistência é 6 kΩ. Não é ômico. A resistência é variável. O dispositivo D3 é ômico de menos 10 a mais 10. E sua resistência vale meio kΩ. D3 é esse aqui. Opa, primeira afirmativa está certa, pessoal. Entre menos 10 e mais 10 volts, ele é ômico. Olha, é uma reta aqui, ó. Entre menos 10 e mais 10, o D3 é ômico. E sua resistência vale meio kΩ. Oxe, lá, ele babando para te pegar, hein, pessoal? É só fazer a tangente, o sobre I, mas cuidado, olha o gráfico, ó. Tá, não tá tensão por corrente, tá corrente por tensão. Então tudo bem, é U sobre I, ó. É a tensão pela corrente. Então o R3 é 10 nesse intervalo, 10, aqui ó, 10, 10, atenção aqui, 10, dividido por 5, vezes 10 a menos 3. Então é 10 volts, dividido por 5 vezes 10 a menos 3. É a tangente desse ângulo aqui, pessoal. Tá certo? Que dá 2 kΩ. R é tensão sobre corrente. Então, a primeira parte está correta, mas o resultado aqui está errado. Vamos ver o D. O dispositivo D1 é ômico. Sim, é ômico. Na faixa de menos 30 até mais 30. Correto. E sua resistência vale 6 kΩ. Dividindo então, ó, 30 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Tensão, 30 volts. Corrente, 5 miliampere, hein, pessoal? Por isso 10 a menos 3, mili. Dá 6 vezes 10 a terceira ohms, ou 6 kΩ. Então, essa alternativa D está correta. Valeu? Então, sigamos. Virando a página. Sexto. Para fazer o aquecimento de uma sala durante o inverno, uma família utiliza um aquecedor elétrico ligado à rede de 120 volts. A resistência elétrica de operação apresentada por esse aquecedor é de 14,4 ohms. Se esta família utilizar o aquecedor diariamente por 3 horas, qual será o custo mensal cobrado pela companhia de energia se a tarifa é de 25 centavos por quilowatt-hora? Aqui pede para você considerar um mês de 30 dias. Vamos nessa? Então, olha lá, pessoal, calculando a potência, ele deu a tensão e a resistência. Por isso eu vou direto em U quadrado sobre R. 120 ao quadrado por 14,4. Dá 1000 watts. Ora, é exercício de quilowatt-hora. Então, a potência tem que estar em quilowatts. E o tempo? O tempo tem que ser em horas. E a energia é P vezes ΔT. Então, 1 kW, 3 horas por dia durante 30 dias, nos dá 90 kWh. Qual é a tarifa? 25 centavos. Olha aí, pessoal. De cabeça.
R$ 22,50. Certo? Opa, R$ 22,50. Beleza? Bom, esses eram os exercícios da apostila, mas eu vou aproveitar e fazer dois extras. Extra 1, não poderia deixar de fazer esses exercícios. 2 resistores R1 e R2 de mesmo material, de mesma espessura, porém de diferentes comprimentos, são usados para aquecer a água de um reservatório, fornecendo água em diferentes temperaturas, morna, M, e quente, Q. Identifique a posição da chave C para cada uma das temperaturas. Está aqui, ó. R1 é maior que R2. Certo? Qual dos 2 resistores vai esquentar mais? Muito cuidado, que a tendência do pessoal é achar que o resistor de maior resistência aquece mais. Mas veja lá comigo, os 2 estão sob a mesma tensão. Qual é a expressão que relaciona tensão e resistência e potência? P² sobre R. O que essa expressão mostra, pessoal? Que na maior resistência a potência é menor. A maior resistência esquenta menos. Portanto, para água morna, a posição da chave é aqui, ó, M. Certo? E aqui, né, na posição quente, é o menor resistor, o resistor de menor resistência. Muito cuidado com isso. Mesma tensão, a menor resistência esquenta mais. Chega o inverno, você muda a posição do chuveiro lá em cima, não? Certo? Lava, cata o shampoo, quem é baixinho tem que pegar o shampoo, né, pessoal? Para mudar o seletor de resistores. Quando você quer água mais quente, você está mudando para um resistor de menor resistência. Extra 2. A potência de um chuveiro para tensão de 220 volts é 6.000 watts. Supondo que a resistência não varie com a temperatura, calcule a potência que dissiparia o resistor do chuveiro se ele fosse ligado a DDP de 110 volts. Você ligou errado. Era para ligar no 220. Você não, o eletricista. Picareta foi lá e colocou no 110 ou no 127. Como é que fica isso? Vamos lá? P é U² sobre R. Eu quero comparar a potência 110 com a potência 220. Basta dividir uma expressão pela outra. P² sobre R, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta o R, 110 sobre 220 é meio, fica meio ao quadrado. Cuidado, hein, pessoal? É um perigo. O pessoal raciocina linearmente. Se é metade da tensão, então é metade da potência. Não é, certo? Quando muda a tensão, a potência varia ao quadrado. Cuidado com esse quadrado. A gente chama de pega-trouxas, tá? Então, fazendo a divisão aí, pessoal, vai dar 1.500 watts. E se ligarmos nos 127 volts, mesma jogadinha, olha aí. Divide uma pela outra. Agora aqui que está a grande dica. Olha aí. O inocente vai dividir 127 por 220. Vai dar lá 0,58 por aí. E levar ao quadrado para depois, né, dividir os 6.000. Não, pessoal. 220 por 127 dá 1,732. Isso é raiz de 3. Olha que dica, olha. De graça para você, pessoal. 1 sobre raiz de 3, tá? Então, ó, fique ligado nessa. Que dá P220 a 6.000 dividido por 3. O P127, então, vai dar 2.000 watts. Ok?
Então, era isso que tínhamos para essa videoaula, pessoal. Um abraço e até a próxima.